Vamos agora para a nossa aula de ciências, certo? Na aula de ciências a gente ainda continua com o livro número 1. Quando passar para o 2, a tia avisa, certo? Tá bom? Vamos falar sobre observando as relações do dia a dia. Olha assim, quando a tia falou observando as relações do dia a dia, página 82 e 83, é uma atividade. E vocês irão fazer. Tia, como assim observando as relações do dia a dia? Durante o dia, pela manhã, pela tarde e pela noite, com quem você se encontra? Com quem você está? Com quem? O que é que você come? O que você lancha? Com quem você está? Então, por isso que tem dizendo assim. Por isso que a pergunta é essa. Observando as relações do dia a dia. Por quê? Observando. Se você parar, você observar quando você acorda pela manhã, quem é que você encontra pela manhã quando você acorda? Quando você vai tomar o seu café da manhã, o que é que tem na sua mesa? Quando você chega em casa, aí quando você chega na escola, com quem é que você encontra? Quem é que você encontra lá na sala de aula, lá no colégio? Quando você, durante o recreio, o que é que tem que você lancha? Quais são as pessoas que você encontra, além dos que estão na sua sala? No recreio você encontra com outras pessoas, não é isso? Você chega em casa, toma banho, almoça, com quem você encontra? Quem é que almoça junto com você? O que é que tem na sua mesa? Isso na hora do recreio, na hora do lanche, em casa, antes de quando você vai dormir. Quais são as pessoas que estão juntos de você, que estão juntos? Tudo isso são relações, observando as relações. Por quê? Com quem você convive, de que é que você se alimenta. Aí a tia vai mostrar aqui para vocês detalhar. Vou ler para vocês aqui, ó. Observando as relações do dia a dia. Por isso que a tia falou, com quem é que está perto de você, dentro da sua casa? Quem foi que acordou, tá lá na sua casa, na hora de você tomar o café da manhã? Quem foi, o que é que tinha na sua mesa? Vê se você entende o que a tia quis falar. É de acordo com a atividade que vocês respondem. Por que a tia fez essas perguntas? É porque você vai responder a essas seguintes perguntas. Vou ler aqui. No dia a dia, você estabelece relações com vários seres vivos. Quais são esses seres vivos? Lembra que a gente estudou sobre seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E quando a tia perguntou, o que é que você, quando você vai tomar café da manhã, o que é que tem na sua mesa? O que é que tem na sua mesa que é um ser vivo? Né? Lembre, tudo aquilo, ele não é um ser vivo que vai estar na sua mesa, mas para ter chegado até a sua mesa, teve que ter um ser vivo. Veja só. Aí tem assim, para se lembrar dessas relações, você vai observar as coisas que faz durante um dia e vai registrar com quais seres vivos você se encontra. Então, assim, pela manhã, minha família. Aí tem assim, exemplo, né? Tem um exemplo. Quem é da sua família que você acorda de manhã e encontra? Você vai escrever lá, não é isso? Quem são essas pessoas que estão lá com você? Quando você vai tomar o café da manhã, tem algum alimento que você vai comer que veio de algum ser vivo, por exemplo? Eu vou dar exemplo. O leite. Para a gente ter leite, o leite veio de quem? Não é um ser vivo? Não é isso? A manteiga foi feita com o quê? Ovos. Os ovos vêm de quem? Quem gosta de comer ovos frito ou cozido, como vocês queiram. Os ovos veio de quem? Não é um ser vivo? Por isso que a tia perguntou, quando você vai tomar o café da manhã, o que é que você tem na sua mesa que lembra, que tem relação com você? É nesse sentido, certo? Por exemplo, tem algum animal de estimação dentro da sua casa, tá? Isso pela manhã. No meio-dia, com quem é que você encontra? Meio-dia, na hora que você senta à mesa, quem é que senta do seu lado? Quem é que está com você?
Tem pai, tem mamãe, tem vovó. Quem estão? Quais são os alimentos que estão na mesa e que são seres vivos? Frutas, verduras, legumes, quais? Tá bom? Aí depois tem a tarde. Você encontra alguém? Tem alguém que esteja com você? Quais são? Quais são essas? Tem algum ser vivo, ou planta, ou animal que esteja no seu lanche ali e que veio do animal ou da planta? E pela noite, quem é que antes de você dormir, que você faz a sua oração, com quem você fala antes de dormir, né? Quem você dá boa noite, se você toma um leitinho quente, ou um chocolate, ou um chá, de onde veio? Tudo isso você vai responder nessa atividade durante a manhã, durante meio-dia, à tarde e à noite. E depois tem a letra A e a letra B, que vai ser de acordo com esses outros 4 tópicos, certo? Não tem dificuldade nenhuma. Terminando de responder a página 82 e 83, tá? Qualquer dúvida, só é você falar. Tem relações entre plantas e solo. Essa atividade que vocês vão fazer vai ajudar aqui. Por que ter relações entre plantas e solo? Vocês lembram que a gente já estudou aquelas plantas que nos servem como alimento? Pronto, a gente estudou esse tipo de plantas, plantas que servem como alimentos. Porque a maioria das plantas, não é isso? Elas vivem no solo. A maioria, não são todas, preste atenção. A maioria das plantas, elas vivem no solo. E é no solo que ela tira o quê? Não é isso? É do solo onde suas sementes, quando a gente, por exemplo, deixa eu te explicar melhor. Se eu pegar uma semente, eu coloco ela no solo, lá embaixo, coloco, abro um buraco, coloco ela lá dentro e ponho terra por cima, não é isso? Ela fica lá embaixo, no solo. Com o tempo, ela vai, né, vai desenvolvendo, ela vai crescendo. Então, ela vai germinar, a planta germina. E de onde é que essa planta, quando ela cresce, quando ela desenvolve, de onde é que ela retira tudo aquilo que ela necessita? Ou seja, água e sais minerais que passa para todo o resto da planta. De onde vem essa alimentação da planta? Não é lá da raiz? Então, por isso que diz assim, relações entre plantas e o solo, porque a maioria das plantas precisa do solo, ou seja, precisa da terra. A maioria das plantas, elas ficam, a raiz fica onde? Embaixo da terra, certo? Algumas, como a tia falou. Então, a partir daí, é isso, como eu tinha disse, onde as sementes germinam e dão origem a novas plantas. E nós sabemos também que existe, como a gente já estudou, algumas plantas que nós nos alimentamos, que fica embaixo, ao invés de ela subir, por exemplo, como a mangueira, o pé de maçã, plantas que para dar frutos, ela vem lá para cima, mas tem algumas que ficam lá embaixo da terra também. Não é isso? A gente já estudou. São as plantas que a gente chama de raízes. Por exemplo, a mandioca, uma macaxeira, como as pessoas gostam de chamar, não é isso? Veja só, existem essas plantas que também se relacionam com o solo, porque elas ficam lá embaixo, por meio da raiz. Elas são chamadas de raiz, como a tia já falou, porque ela fica lá embaixo, então são chamadas de raízes. Nós nos alimentamos dela, macaxeira ou mandioca, como isso vai depender de como as pessoas chamam, certo? E aí ela retira, como eu já falei, a água e os sais minerais de que necessita. A partir daí, elas passam para o resto da parte da planta que fica em cima do solo. Mas tem aquelas que ficam embaixo que também absorvem a água e os sais minerais, certo? Por exemplo, aqui no livro de vocês, na página 84, na página 84 e 85,
vocês encontrarão isso que a tia tá falando, tá bom? Aí vocês encontrarão alguns desenhos. Eu vou mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o pé, vendo? O pé da mandioca, pés de mandioca, esquerda que prende. Então, olha só, aqui é a mandioca e ela vai ficar onde? Lá embaixo, não é isso? Por meio, elas são presas por nome de lá embaixo. Aqui é ela, mas ela não fica aqui em cima, não é isso? Essa parte aqui que a gente come, ela fica lá embaixo, embaixo da terra. Ela é uma raiz. Veja só, pé de arroz. Eu acho que ninguém nunca viu, a não ser pelo livro. Aquele arroz que a gente come, ele é plantado dessa maneira aqui. Observem no livro de vocês, na página 84. Ele sobe, ele fica acima da terra, certo? E temos também algumas plantas que elas são tão grandes, gente. A raiz de algumas plantas são tão grandes que não conseguem ficar lá embaixo do solo. Algumas plantas as raízes são tão grandes que fica em cima do solo também. Isso depende muito. Eu tenho certeza que vocês já devem ter observado determinadas plantas que partes da raiz fica acima do solo. Tem a parte lá embaixo que fixa melhor, né? E tem aquelas partes que quando ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, as raízes dela vão saindo. Por exemplo, nós temos o exemplo da samaúma. Samaúma. Ela é uma planta que a raiz é tão grande, certo? Tão grande que as raízes ficam por cima da terra, acima da terra também. E essa planta, ela mede, preste atenção, 15 metros. Ela chega à altura de um prédio de 15 andares. Quando vocês estiverem andando, observe um prédio de 15 andares e você imagine aí essa planta que pode ter a altura de um prédio de 15 andares. Então, veja só se tem como uma planta tão grande que tem essa altura toda, se a raiz fosse ficar só embaixo, no solo. Por ela ser tão grande, é que as raízes ficam acima e ela consegue toda essa altura, tá certo? Tá bom? E a tia colocou assim, relações entre plantas e animais. Será que a gente tem relações entre plantas e animais? Vocês encontrarão relações entre as plantas e os animais na página 87. É quando a gente fala, por exemplo, do morcego. O morcego, ele se alimenta de frutos e o néctar, o pólenzinho que tem. Vocês já notaram que quando a gente pega uma flor, se a gente mexer dentro dela, tem o pólenzinho que fica macia a nossa mão. Então, o morcego, ele se alimenta, certo? De frutas e desse pólen. E a partir daí, tudo que ele se alimentou, quando ele voa, ele está espalhando as sementes. Tem também as araras. As araras, elas gostam de fazer seus ninhos nos troncos das árvores. Temos aquele animal, o veado, né? Ele se alimenta das plantas e além das plantas que ele se alimenta, eles também se escondem, né? Isso, dos caçadores. E tem também a abelha, que a abelha também gosta de ficar voando de flor em flor. Ela também se alimenta do pólen dessas flores. Elas também se alimentam. Então, por isso que diz relações entre plantas e animais. Um ajuda ao outro. A planta ajuda aos animais a sobreviverem. E esses animais ajudam as plantas a sobreviverem, espalhando suas sementes, certo? Vejam, qualquer dúvida a gente fala, certo?